Vegeta também, eu acho interessante o personagem porque ele passa por diversas fases, uma grande modificação pessoal e tal. Tem alguma fase favorita sua dele, do Vegeta? Eu acho que não, acho que todas as fases foram muito divertidas de fazer, assim, cada uma teve a sua dificuldade, na sua peculiaridade. Por exemplo, no começo, logo que eu comecei a dublar o Vegeta, que eu tinha feito o teste para o Goku, mas aí optaram por uma voz mais suave, que inclusive tivesse mais a ver com a voz original, que é inclusive feita por uma mulher. E aí depois eu comecei a fazer o Vegeta, e aí foi muito desafiador, porque, enfim, eu achava que estava exagerando no tom, que estava meio, como a gente diz no teatro, né? Estava meio canastrão, meio forçado e tal. Mas os diretores gostavam, depois os fãs foram dando um feedback super positivo, e aí eu, como se diz, nem enfiei o pé na jaca, né? Falei, então eu vou por aí mesmo, que tá tudo certo. Então, acho que todos os momentos, todas as batalhas, todas as sagas tiveram as suas dificuldades, seu lado positivo e o que estava no entorno de cada uma delas, né? O estúdio que a gente fez, o diretor que dirigia, a adaptação do texto, tudo isso teve as suas próprias particularidades, né? Mas assim, tem coisas que foram mais desafiadoras, como por exemplo, eu sempre falo sobre a risada do Vegeta. No Sim. começo da série, a gente já tinha uma tecnologia legal de gravação, mas ainda era um pouco precária, né, em vista do que a gente tem hoje. Então, quando ele tinha as risadas dele, eu precisava fazer numa toada só. Se eu errasse, se eu perdesse o fôlego, não tinha ponto de edição. Então você tinha que voltar e fazer tudo de novo. E às vezes ele ficava 14, 15 segundos, às vezes até um pouquinho mais rindo, e eu tinha que fazer isso. Eu tenho uma técnica para dar risada e tal, mas eu sei que tem gente que tem muitos anos aí de dublagem, de teatro, que não consegue rir, né? Quando vai fazer uma cena de risada, que faz uma coisa meio... Parece o Muttley, sabe? Aquele cachorrinho do Vida Maluca. Ficava... Não tem a projeção ali do... E aí ele tinha uma, às vezes ele aumentava o tom da risada, né? E aí vinha aquele close bem nele, assim, rindo muito, né? Então você tinha que entender em que momento, qual o time code que aparecia na tela que você estava vendo como agora ele vai voltar, vai dar um outro close que ele vai estar rindo muito mais do que eu estou rindo agora. Então eu preciso segurar um pouco o fôlego aqui para naquele momento poder fazer. Hoje em dia a gente tem uma tecnologia chamada Pro Tools, que é um tipo Sim. de gravação que praticamente dubla por você, né? Exagerando um pouco, mas praticamente sim, porque se você errar, você tem um ponto de edição, ele cola a fala, ele cola um S. Se você falar vamos precisar do S, ele pega um S de uma outra palavra e cola lá e fica vamos. Então, assim, não tem precedentes, né? A tecnologia que a gente tem hoje para gravar. Então, é mais fácil gravar hoje o Vegeta, as cenas de luta, de risada e tal, porque a gente consegue ter o amparo aí do Pro Tools, mas desde que você tenha o material para trabalhar, né? Porque também você chega lá e não sabe o que é sincronismo, o que é bilabial, o que é pausa, o que é trava, o que é começo e fim de falas, você tá, como se diz aí, você tá na roça, né? Você disse que fez teste pro Goku. Eu queria saber como é que você faria alguma fala do Goku. Como é que seria a sua interpretação? Tem como fazer alguma coisa aí? Ou também vai manchar o Vegeta? Não, não vai manchar o Goku, né? Oi, eu sou o Goku. O próximo episódio de Dragon Ball Z será? Dragon Ball Z. O próximo episódio de Dragon Ball Z será? Frieza morre! Você é muito insolente!